Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque merecedores de toda a condenação como somos. Um dia o Senhor nos ofereceu a reconciliação por meio da cruz, por meio do sangue do Teu Filho. Obrigado por essa dádiva. E obrigado porque o Senhor nos dá a condição de compreendermos isso. Te agradecemos pela Tua palavra que tem sido para nós alimento. Tem sido o nosso desafio. Como a resposta de pessoas que Te amam e querem viver uma vida que seja agradável a Ti. Então nos ajuda a compreendermos o texto nessa noite. Para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu hoje quero começar o nosso sermão com a leitura de um texto que eu acho pertinente para aquilo que nós temos meditado no último sermão, 15 dias atrás. É por essa razão que esse computador está aqui na minha frente. Eu não sou adepto e nem gosto dessa ideia de computador no púlpito. Eu também não gosto de Bíblia em celular, porque eu acho que a gente perde o sentido da palavra. Tanto no computador quanto no celular, a Bíblia já não é a Bíblia, ela é mais alguma coisa dentro daquilo ali. Mas como eu não tive a preocupação de decorar esse texto, eu disse assim, vou levar, eu quero ler. E depois eu vou utilizar esse negócio, porque realmente eu gosto de olhar a palavra escrita e saber que isso aqui é a palavra escrita e não mais alguma coisa que está aí dentro desse computador ou dentro dos celulares. Há 15 dias atrás, irmãos, nós começamos a examinar o último ponto desse texto sobre a espiritualidade que é centrada na cruz, versículo 25. Quando o escritor de Hebreus nos coloca que não é possível uma vida espiritual, uma vida com Deus fora da vida em comunidade, fora da vida do congregar no corpo de Cristo. E eu tenho que confessar aos irmãos que naquele sermão, eu saí daqui e eu disse assim, rapaz, hoje doeu até na minha costa. Eu sentei ali e disse assim, hoje foi duro, mas era necessário. E ao longo desses 15 dias eu tenho visto algumas mudanças na vida de pessoas que estavam agindo pecaminosamente com a questão do dia do Senhor. Nós vimos que quando o escritor de Hebreus fala não deixemos de congregar ou congregarmos, há dois conceitos básicos que ele carrega. Primeiro, que há um dia em que se santifica ao Senhor, em que havia de fato a congregação daquele dia para adorar a Deus. E segundo, que havia a caminhada do dia a dia uns com os outros. E nós pegamos a primeira questão e fomos muito incisivos sobre pecados na profanação do dia do Senhor. E então eu decidi hoje ler com vocês um texto de um rabino para a gente começar a nossa meditação dessa noite. Eu pedi para projetarem, para que você pudesse ler comigo esse texto. E por favor, então observe o que diz esse rabino. Por que não conseguimos parar? O conceito que propõe descanso ao final do ciclo semanal de produção, inspirado no descanso divino, no sétimo dia da criação, muito além de uma proposta trabalhista já conquistada em grande parte das sociedades do planeta, Shabbat entende a pausa como fundamental para a saúde de tudo que é vivo. A noite é pausa, o inverno é pausa, mesmo a morte é pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser suficiente,
onde o meio ambiente e a terra imploram por uma folga, uma pausa, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo. Shabat, uma parada, se torna uma necessidade do planeta. A terra, nós e nossas famílias precisamos da pausa que revigora. Prazer, vitalidade e criatividade dependem destas pausas que estamos negligenciando. Hoje o tempo de pausa é preenchido por diversão e alienação. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações para não nos ocuparmos. A própria palavra entretenimento indica o desejo de não parar. É a busca de algo que nos distraia para que não possamos estar totalmente presentes. Estamos cansados, mesmo quando descansados. E a incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido e a indústria do entretenimento só pode crescer nestas condições. Nossas cidades se parecem arquitetonicamente cada vez mais com a Disneylândia. E o tipo de emoções que buscamos também. Longas filas para aproveitar experiências pouco interativas. Fim de um dia com gosto de vazio. Um divertido que não é nem ruim nem bom. Dia pronto para ser esquecido. Não fossem as fotos e a memória de uma expectativa frustrada que ninguém revela para não dar um gostinho ao próximo. Quantos de nós nos damos ao prazer de não fazer nada? Simplesmente observar, sonhar, imaginar, recuperar, ver a paisagem, um animal, uma criança, reenergizar pelo nada fazer. Estamos entrando no milênio no mundo que é um grande shopping. A internet e a televisão não dormem. Não há mais insônia solitária. Solitária é quem dorme. As bolsas de Ocidente e Oriente se revezam, fazendo do ganhar e perder, das informações e dos rumores, atividade incessante. A CNN inventou um tempo linear que só pode parar no fim. Hoje, não se consegue parar, a não ser que seja no fim. Mas as paradas estão por toda a caminhada e o porto do processo. Sem acostamento, a vida parece fluir mais rápida e eficiente, mas ao custo fóbico de uma paisagem que passa. Os olhos não têm muito tempo para ver e recorrem à memória para recuperar o que a retina apreender. O futuro é tão rápido que se confunde com o presente. As montanhas estão com olheiras, os rios precisam de um bom banho, as cidades de uma cochilada, o mar de umas férias, o domingo de um feriado, a noite de penumbra e o simples de uma livro. Nossos artistas só sabem fazer instalações e dispor para funcionar. Tem que ter uma utilidade. Nossos namorados querem ficar, trocando o ser pelo estar. Saímos da escravidão do século XIX para o leasing do século XX. Um dia seremos nossos. Do escambo por carinho e tempo, evoluímos para a compra de carinho e tempo. Um carinho ansioso, uma satisfação fisiológica que já impele para outras obrigações. Quem tem tempo não é sério. Quem não tem tempo é importante. Nunca fizemos tanto e realizamos tão pouco. Nunca corremos tanto e deixamos tanto inacabado. Nunca tantos fizeram tanto por tão poucos. Parar não é interromper. Muitas vezes continuar é uma interrupção, mas isso nos parece difícil de entender. E assim o sol não para de nascer e a semana de acabar. O mês passa rápido, menos que o salário. Mas quando se viu, o ano já passou. Não tarda muito, o milênio já foi, a vida já foi. Shabat é pausa. O dia de não se trabalhar não é o dia de distrair, literalmente tornar desatento. É um dia de atenção, de ser atencioso consigo e com a sua vida. A pergunta que se fazem as famílias no descanso, o que vamos fazer hoje,
é marcada por ansiedade. E sonhamos com uma longevidade de 120 anos quando não sabemos o que fazer numa tarde de domingo. O tempo, por não existir, faz mal a quem quer controlar. Quem ganha tempo, por definição, perde. Quem mata tempo, fere-se mortalmente. E este é o grande radical livre que envelhece nossa alegria. O sonho de fazer do tempo uma mercadoria, um artigo. Em tempos de milênio, temos de resgatar coisas que são milenares. A pausa é que traz a surpresa, e não o que vem depois. A pausa é que dá sentido à caminhada. A prática espiritual deste milênio será viver as pausas. Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo terminou e quando algo vai começar. Afinal, por que mesmo que o Criador descansou? Talvez porque mais difícil do que iniciar um processo do nada seja dá-lo como concluído. Dê um tempo, uma pausa para você. Deixe de viver a vida para os outros pelos outros. Pare e preste atenção no que você nunca tinha percebido antes. Ainda há tempo, ou não? Texto do rabino Newton Bonder, que é o rabino da congregação judaica no Brasil. Eu não sei se você prestou atenção, quando ele fala do dia do descanso, ele menciona o domingo. E é interessante, por ele ser um judeu, mencionar o domingo e não o sábado. Porque ele está escrevendo dentro de uma cultura ocidental, onde o nosso sétimo dia é o domingo. E isso acaba com aquela tolice de que nós temos que guardar um dia chamado sábado. Mas o princípio da lei é que nós temos que guardar o sétimo dia do nosso trabalho. É o dia do nosso descanso. E não só do descanso, é o dia de santificarmos ao Senhor. Até quando nós vamos profanar o dia do Senhor? E perderemos a oportunidade de não só encontrar o Senhor de uma forma especial nesse dia, mas renovarmos a nossa caminhada para a semana que se inicia. Então eu gostaria que você pensasse seriamente sobre isso. Nós já meditamos isso há 2 anos atrás, quando examinamos o que significa amar a Deus. Pegamos os 10 mandamentos, analisamos durante o ano todinho os 10 mandamentos. E nós estamos terminando agora esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até 31, que nós começamos no dia 31 de dezembro do ano passado. E é frustrante como o pastor vê membros dessa igreja que têm aprendido questões bíblicas, insistindo em pecados desnecessários. Pessoas que parecem que querem dizer, não queremos amadurecer, queremos ser infantis o resto da nossa vida. Queremos continuar vivendo segundo o nosso coração, e não segundo aquilo que Deus nos ensina, que faz parte da nossa espiritualidade e da nossa intimidade com Ele. Ainda de acordo com o versículo 25, e essa é a razão de concluirmos então esse ponto hoje à noite. Ele tem nos dito que nós precisamos da congregação, do congregarmos juntos. Não é possível experimentar de uma forma viva, eficaz, tudo aquilo que Cristo fez fora do corpo de Cristo. E esse é um conceito tanto no Antigo Testamento, quanto nós pregamos o primeiro sermão sobre esse versículo 25, quanto no Novo Testamento. E no segundo sermão vimos que isso implica então a adoração semanal e a caminhada comunitária diária. Mas então ele coloca qual é o conteúdo disso. Qual é o conteúdo do congregarmos? E então é lamentável ver de novo que aqueles que se dizem cristãos não estão entendendo o sentido disso. E o congregar passou a ser uma festa. O congregar passou a ser uma farra santa. E perdeu todo o propósito que o texto nos diz. O texto diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Quando nos congregamos não é para a farra. É lamentável que igrejas não entenderam isso. Elas fazem desse dia um dia de show. É uma produção quase da Broadway. Ai dos músicos que não ensaiarem tantas horas naquele dia na semana, os caras que vão fazer o foco de luz na igreja, sair um gelo seco,
Esses dias, no momento de heresia, falei para o Ricardo, nós vamos ver o local, inclusive orem por isso. Amanhã nós estamos aguardando uma resposta da imobiliária, cremos que achamos o local agora. Tanto é que quando eu fui lá, que eu olhei o local, sabe aquela sensação de dizer, cara, é aqui. Foi aquela sensação, pode ser essa coisa no meu coração. Não quer dizer que Deus esteja nisso, mas pelo menos eu senti algo. E aí quando eu cheguei lá, é um local muito bom, são 340 metros quadrados, não vai mais ter gente se abanando aqui com calor, gente lá fora participando do culto, e livre, 340 metros livres, e lá no fundo eles fizeram um mezanino, mas um mezanino, não é aquelas porcarias que a gente vê por aí de madeira, coisa. Aí eu olhei para o Ricardo e disse, rapaz, eu acho que eu vou colocar o púlpito ali em cima. E aí, como os que não sabem são visitantes, eu sou formado em ilusionismo também. Eu sou mágico. Faz muito tempo que eu não faço. Eu fiz agora no aniversário do Isaac. É só brincadeira. Eu falei para o Ricardo, como eu sou mágico, eu conheço alguns truques, eu vou mandar colocar uns negócios aqui em cima. E aí na hora da pregação eu venho voando de lá. É porque as igrejas estão assim. Elas acham que culto, elas acham que congregar é fazer palhaçada, é fazer show. Então nós temos 2 horas de gente dançando, pulando, cantando, gritando, batendo palma. E quando você tem muito, 10 minutos de pregação. Perceba, isso não bate com o que ele está nos ensinando sobre congregar, porque ele diz que nós congregamos para sermos admoestados. Então o culto, congregar, não é um lugar para atrair pessoas. Esse conceito tem sido um conceito maligno, diabólico na nossa geração, que a gente vai ao culto para atrair pessoas. Primeiro, deixa eu lhe dizer, a igreja não é lugar para evangelizar pessoas. O culto não é lugar de evangelização. O culto é um lugar de adoração a Deus. E somente os salvos, os redimidos compreendem isso. Nós mudamos isso. Aí você não sabe dar testemunho da sua fé em Jesus e você diz, olha, vamos à igreja comigo. Entenda, não é errado ela vir à igreja. O problema é você achar que o culto tem que se destinar para essa pessoa. Que a gente tem que fazer alguma coisa do tipo, vamos ser calorosos para receber os visitantes. Não, eles não são o foco do culto. O foco do culto é Deus. E o foco de Deus no culto é instruir o seu povo para que o seu povo saia da adoração com o entendimento de como viver uma vida piedosa e agradável a Ele no mundo. Por isso o texto diz, nós temos que nos congregar para sermos admoestados. Nós não temos que congregar para a gente se sentir bem no culto e sair feliz do culto. Pessoas às vezes vão às igrejas e dizem, nossa, eu me senti muito bem naquela igreja. Por quê? Se é uma igreja bíblica, você é masoquista. Porque provavelmente você foi confrontado no seu pecado. E se sentir bem sendo confrontado, só masoquistas gostam disso. Ou, como eu já falei em outros cultos, ou doido. Doido também para ele faz diferença. Eu gostei daquela igreja, porque não sei, eu gostei. Porque quando você de fato vai à adoração, a adoração nos admoesta. E a admoestação, ela nos perturba. Ela nos incomoda. Porque é como estarmos diante do espelho, vendo de fato quem somos nós. Vendo de fato o que está no nosso coração. Perceba, nós temos perdido esse foco. Agora, permita dar uma explicação a você, o conceito de admoestação. Porque algumas pessoas pensam que admoestar é pegar e dar só chicotada. Então pega e toma-te. Eu lembro que quando nós começamos a meditar nesse texto, nós começamos a entender, versículos 19, 20 e 21, que ele nos diz que nós não temos condições de termos comunhão com Deus, por nós mesmos.
que a comunhão ela só existe porque Deus tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para primeiro redimir a nossa vida e então proporcionar a condição. Dr. Anders Nygren, ele é mencionado no meu livro sobre o amor de Deus derramado em nossos corações. Ele diz que uma das características chaves do amor de Deus no Novo Testamento é a iniciativa de amar. Deus não espera ser amado. Porque se Ele esperar ser amado, Ele nunca vai ser, porque nós não o amamos. Na verdade, nós o odiamos e detestamos. Então Ele toma a iniciativa de nos amar. É o que a gente vê no versículo 19, 20 e 21. E aí quando eu estava falando dessa questão, chegamos no 22, em que ele diz, aproximemo-nos. Algumas pessoas naquela semana chegaram para mim e disseram, pastor, foi tão difícil ouvir aquele texto, aquele sermão. Eu disse, por quê? Porque eu só fui tão amoroso. Eu senti falta da chicotada. Admoestar não implica apenas nessa confrontação. É aqui que a gente tem que parar para entender. A admoestação, palavra grega parakaleo, e hoje eu posso falar com calma de grego, porque aqui eu tenho um doutor em Novo Testamento ali, que é um exímio conhecedor de grego, então aqui qualquer coisa pergunta para ele. Essa palavra no Novo Testamento, ela tem a implicação de três coisas, que Paulo vai chamar então de profecia em 1 Coríntios 14. Olha como é diferente o conceito de profecia do Novo Testamento, que é ligada à ideia da admoestação. Nas igrejas malucas por aí, a profecia é: eis que te digo, meu filho, eis que te digo e não te falo, receba, eu também não sei o que, mas receba, e por aí vai. E aí vem as profetadas, escolhe alguém, dá a profetada de baseada. Não, no Novo Testamento não tem nada a ver com isso. A palavra parakaleo, ela é sinônima de três outros significados importantes no Novo Testamento, que são traduzidos como edificar, exortar e consolar. Você está entendendo o que deveria ser o nosso ajuntamento diante de Deus? Um momento para sermos edificados, exortados e consolados. Não é momento para a gente sair daqui dando risada, achando que o culto foi bom, mas perguntando: Senhor, o que foi que eu aprendi hoje que me ajudou a crescer um pouco mais no entendimento de Ti? Senhor, o que exatamente a minha vida precisa consertar aos Teus olhos? Exortação. Senhor, obrigado por trazer o consolo de saber que, a despeito de ser quem eu sou, o Senhor é capaz de me amar. Onde nós vamos encontrar isso? O escritor de Hebreus diz: sabe onde? Quando nós congregamos. Quer seja na adoração semanal, quer seja na vivência comunitária do dia a dia, é ali que a gente vai encontrar o parakaleo, é ali que a gente vai encontrar essa admoestação que nos permite viver de fato no mundo confuso, no mundo complexo de tantas mentiras, no mundo anti-Deus, no mundo anti-Sua palavra, no mundo anti-Cristo. É na comunidade dos crentes, dos que amam ao Senhor, que nós vamos encontrar essa palavra. Mas é interessante observar como a igreja até isso adulterou, ela corrompeu, ela confundiu o parakaleo com discursos motivacionais. Na verdade, ela nem confundiu, ela nem sabe. A igreja atual, ela é ignorante mesmo. Ela nem sabe o que é admoestar. Aí ela acha que isso é discurso motivacional. E aí se agarra na doutrina maligna da psicologia da autoestima. E aí começa com aqueles papos: você é rei, você é o príncipe, você é filho do rei. Tem muitos carros que é assim, você pode dizer: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E aonde está pregado isso? Num carro velho caído aos pedaços.
Isso quando não é num carro até bom. Aí se você conhece o carro, você diz, mas está devendo quantas prestações? Não, porque nós temos que ter aparência. É o discurso motivacional que nos engana em vez de nos admoestar. Em setembro eu estava lá em São Luís, dando um curso sobre Hebreus lá. Só para os curiosos, eu não consegui terminar até agora. Vou ter que voltar lá em fevereiro para terminar. É a minha 4ª viagem a São Luís para isso, em fevereiro. E aí, numa sexta-feira, o vereador Pavão Filho, que é o que coordena o nosso grupo de estudos lá, ele me levou numa praia próxima lá, que era para comprar camarão. Essa é uma coisa boa, hein? Ele ia mandar fazer uma camaroada lá, assim. E ele é aquele cara do povão, né? Veio do povo, conhece aquilo tudo, e a gente andando lá no mercado. Aí ele viu um camarão bonito, chegou lá pro cara, e olha, não, quilo desse camarão aqui e tal. Ele falou, você pega aí os de cima, viu? Não pega de baixo não. Ele disse, não, doutor, é tudo bom. Não vem com esse papo, porque eu sei que os de baixo é tudo pequenininho. Aí o vendedor olhou para ele e disse assim, doutor, que ele é conhecido lá, doutor, o senhor sabe, o mundo vive de aparência, a gente conhecemos mal assim. Fato. Agora o que é triste é quando pessoas vivem de aparência achando que são o que não são. E o que é mais triste é a igreja incentivar isso com a mentira da autoestima. Dizer que você é o que você não é. E aí quando a gente diz, não, o nosso estado é de pecado e somos pecadores, não, eu não sou pecador. Como não? A minha esperança é que você seja um pecador redimido, que compreenda a graça de Cristo, viva diariamente por essa graça. As autoestimas, não, isso é muito ofensivo. Semana passada eu estava pregando lá na igreja presbiteriana, Palavra Viva, era aniversário da igreja, e eles me pediram para falar sobre o Evangelho no centro. Eu disse, toma, no centro, o Evangelho no centro. Então eu comecei o sermão mostrando para eles uma obra de um homem chamado Robert Schuller, Self-Esteem, The New Reformation, Autoestima, Nova Reforma. Foi esse cara que começou essa loucura no meio evangélico lá no início dos anos 80, final da década de 70. E várias vezes no livro ele diz uma coisa chocante, ele diz assim, nós temos que parar com essa história de pregar contra o pecado. Porque nós já evoluímos espiritualmente para saber que o pecado nada mais é do que a autoestima baixa. Você toma. E então a igreja agora prega e vai você e diz, é isso aí, você é lindo, maravilhoso mesmo, você vai vencer. E você não vence. Há milhares de crentes morrendo sem ver essa tal dessa vitória. E milhares morrendo frustrados porque aprenderam um falso evangelho. E os que compreenderam, felizes. Porque entenderam que a vitória não era nessa vida. A vitória era aquilo que transcendia essa vida. Há 15 dias atrás eu fui duramente impactado numa visita ao nosso irmão Atadeus. Quem não conhece o Atadeus, ele foi um dos homens que começou essa nossa caminhada aqui. Se tinha um homem nessa igreja que a gente podia dizer que valorizava o que esse texto diz, não deixemos de congregar, era Atadeus. A gente brincava com ele dizendo que de festa de recém-nascida a velório, Atadeus estava em todos. Foi um homem que várias vezes Deus usou para me admoestar na minha própria caminhada como pastor dessa igreja. Quando eu me sentia fraco e desanimado com algumas coisas. E ele está com aquela doença, a esclerose lateral amiotrófica, ele já está naquele estado que ele não se move mais. Ele só consegue mexer a cabeça e os olhos. E eu fui visitá-lo há 15 dias atrás.
E ele não consegue falar mais nada, entenda? Ele, para falar alguma coisa, ele precisa que o pessoal coloque uma tabuletinha com o alfabeto, ele vai piscando letra por letra, até formar a frase. E depois de uns 5 minutos no máximo lá com ele, ele gesticulou com os olhos, mexeu os olhos, dizendo que queria falar comigo. E aí pegaram a tabuletinha lá, a enfermeira pegou lá e começou a formar a frase. E a primeira frase dele foi: pastor, me ajuda. E a enfermeira olhou e disse assim: é em oração, né, irmão? E ele fechou o olho e fez assim. E foi engraçado, a enfermeira: não é em oração? Ele... Segunda frase dele foi: pastor, eu preciso da palavra. E aquilo começou a me quebrar. Terceira frase, ele disse: pastor, eu quero a palavra. E a última frase, ele disse: eu tenho saudade das suas pregações. Você entende? É alguém que não quer show. É alguém que não está pedindo para Deus para ser curado. Daquele dia em diante eu passei aí 3 vezes por semana lá para fazer exposição bíblica para ele. Nessas 2 semanas eu terminei de expor ponto a ponto o Salmo 23 para ele. E aí na última vez agora que eu fui, na sexta-feira, eu cheguei na hora que estava trocando de enfermeira. Porque entendeu? Eu entendi o clamor dele. E sexta-feira mesmo para mim foi um dia muito difícil. Eu comecei 8 horas o atendimento de aconselhamento bíblico. Eu saí da casa paroquial, era quase 6 horas da tarde. Eu estava morrido de cansado. E de lá eu só emendei para a casa dele. Eu cheguei na hora da troca das enfermeiras. E aí a enfermeira que testemunhou esse dia estava lá. E ela estava trocando com a outra. E a Tereza brincou dizendo: olha, a outra enfermeira que está chegando aí é fogo puro. A irmã é crente. Diz que nós 3 aqui reunidos não é mais crente do que ela. E ela chegou justamente nessa hora e eu comecei a brincar com ela. Eu disse: olha, o pessoal está dizendo que você é uma pessoa muito crente. Que juntando aqui todo mundo não dá você como crente. Aí ela começou a ir e disse: eu não sou crente. Perto do Senhor está Deus. Eu nunca vi esse homem reclamar do estado de saúde dele. Eu nunca vi esse homem pedir sequer para ser curado. Mas perto dele, eu não sou crente. Agora você entende qual é a diferença dele para um bando de crente que tem por aí? A admoestação da palavra. A palavra que edifica. A palavra que exorta. É duro. Eu nunca tive que exortar uma pessoa daquela situação. Mas à medida que a gente ia lendo, ia explicando o Salmo 23, algumas questões iam se revelando no coração dele que eu precisava dizer: você precisa agora parar com isso. O seu coração aos olhos do Senhor está errado aqui, você está pecando contra o Senhor. Você não consegue fazer esse tipo de visita pastoral para pessoas que não são convertidas. Só pessoas convertidas, quando são exortadas, serão gratas pela exortação. E eu vou dizer para você, o testemunho desse homem para mim tem sido muito forte. Nunca a Tadeu faltou um único culto dessa igreja. E agora que ele não pode vir,
O que Ele me pede, me ajuda. Eu quero a palavra. Sabe qual era a outra dor dele? Porque nós estávamos há um tempo sem colocar as pregações na internet. Ele não conseguia ouvir nem as pregações. Ele soube essa semana que estava sendo atualizado tudo. Foi quando eu falei para o Ricardo, ele disse, olha, reativa o live stream. Ah, com a Ailton paga, nós vamos reativar e vamos transmitir o culto ao vivo, nem que seja para uma única pessoa assistir. Porque ela sabe o valor da palavra na vida dela. Ela sabe o valor da palavra de Deus na admoestação da sua vida. Eu não sei se está dando para você entender, então, como o viver em comunidade e a palavra que nos admoesta cria em nós intimidade com o Senhor. E então, fora da comunidade, fora do congregar, se a palavra não permanecer, nós vamos esfriar. É por isso que atribuem a Moody, eu não sei se foi Moody, o pessoal faz uma confusão, os historiadores, é que nem lá com Santo Agostinho e Orígenes, sobre a interpretação da história do bom samaritano, tem uma outra confusão que os historiadores fazem, uns dizem que é Moody, outros dizem que foi Spurgeon, eu não sei, também não quero saber. Eu quero saber o que foi dito. Um deles disse o seguinte, que deixar de congregar é a mesma coisa que experimentar a sensação de ser uma brasa fora do braseiro. Enquanto você está congregando, você é aquecido. Faz sentido ser braseiro. E fora do braseiro, você apenas esfria e morre. Então eu não entendo quando crentes têm a oportunidade de vir congregar e não vêm. Você entende por que a minha indignação com aqueles que profanam o dia do Senhor? Porque esse é o dia de termos a palavra que nos edificará, que nos exortará, que nos consolará. E o que a gente está fazendo nesse dia? Se divertindo. Estamos com lazer. Eu estou com preguiça. Isso não faz parte de pessoas que amam ao Senhor e querem ter intimidade com o Senhor. Mas há um detalhezinho aqui muito rico ainda no que ele diz. Ele diz, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações. A admoestação, ela não depende apenas do pastor. É uma experiência mútua. Nós nos admoestamos, nós nos aconselhamos, nós nos exortamos. Eu acabei de falar para vocês como eu sou grato a Deus tantas vezes que a Tadeu chegou para me exortar. E ainda que eu saiba da responsabilidade, como o escritor de Hebreus diz, capítulo 13, olha o que ele diz sobre aqueles que lideram. Versículo 17, ele diz, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. E eu sinceramente não quero ter que prestar contas diante de Deus pela sua vida gemendo, por ter sido irresponsável em te ensinar a verdade, por ter sido irresponsável em não ter te admoestado. Eu não quero prestar contas diante de Deus gemendo por causa da sua vida. Então sempre que eu tiver de admoestar você, eu vou admoestar você. E eu sinceramente não quero saber se você vai gostar ou não. Eu já disse a você que a única razão para você permanecer nessa igreja é porque você acredita que ela é bíblica. Só isso. Você não vai ver uma igreja investindo para que você se sinta bem, cadeiras confortáveis, um louvorzinho agradável. A única razão é porque queremos ser bíblicos. Nada mais do que isso. Mas do mesmo jeito que eu sou muito grato a Deus por aqueles que às vezes gastam tempo para me exortar, para admoestar a minha vida,
Eu sou grato a Deus porque eu tenho irmãos nessa igreja que fazem isso. A experiência, o escritor de Hebreus nos ensina da espiritualidade, é que isso é uma experiência recíproca. Onde nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Onde com certeza isso não significa ser grosseiro com a pessoa. Também não significa ser desrespeitoso com a pessoa, mas significa que nós estamos comprometidos com a verdade. E se eu vejo algo na sua vida, eu preciso falar algo a você. Eu preciso cumprir o que a palavra de Deus me ensina sobre isso. Que é uma experiência mútua na nossa vida. Por isso ele diz que nós temos que nos admoestar. É uma experiência de ida e volta. E o último ponto que ele coloca, ele diz: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A volta do Senhor era certa. Se há 2000 anos atrás esse homem achava que Jesus ia voltar, você imagina hoje nós 2000 anos depois. O problema é que talvez muitos crentes tenham esquecido a seriedade da volta do Senhor. Muitos crentes entenderam o que isso significa. E quando ele chegar, não é um dia de alegria. Nem mesmo para os salvos. A Bíblia é muito clara. Amós nos lembra disso. Por que vocês desejam o dia do Senhor? Não é dia de alegria. E por que não é para nós também? Porque mesmo salvos, nós ainda seremos julgados sobre o nosso galardão. E alguns ainda terão que sofrer algumas penas, segundo 1 Coríntios 3. Deus os castigará antes de receberem o céu. Não é dia de alegria. Esse dia está se aproximando. Agora mais do que nunca. Se você tem dúvida do que está acontecendo com o mundo e para onde essa história maluca do mundo que a gente vive está indo, assista ao documentário no YouTube chamado Agenda. E você vai entender, aquilo ali não é baseado em sensacionalismo. Você vai entender tudo o que está acontecendo no Brasil, Estados Unidos, Europa e a força islâmica. Nós estamos vendo todas as convergências daquilo que a Bíblia diz sobre a volta do Senhor, realmente cada vez mais forte. Mas como cegos que queremos ser, nós não queremos ver. E então desprezamos a comunhão. Desprezamos a oportunidade de nos fortalecermos como igreja para esse mundo confuso e maluco que a gente está. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu realmente achei que já tinha visto de tudo. Aí eu sou surpreendido com algumas loucuras. Essa semana foi noticiado pelos principais portais de jornalismo. Um professor da França, que era casado. Aí deixou a esposa, 2 filhas, porque ele era mulher. Aí virou mulher. E agora, ele descobriu que ele não é mulher, ele é um cavalo. E agora ele está lutando para ser um cavalo. Mas ele, rapaz, o mundo está doido. Não, está mais doido ainda, porque ele participa de um grupo na França de pessoas que acham que são cavalos. E eles se reúnem semanalmente para as pessoas montarem nele, galoparem. Por outro lado, nessa semana sai a notícia na Noruega. O governo norueguês tirou dos pais lá. Como é que é? O poder familiar dos pais. E tirou os filhos do poder dos pais. E entregou ao governo mesmo. Por quê? Porque os pais estavam ensinando doutrinas cristãs aos seus filhos. E hoje está a loucura, é que é um dos países que mais está recebendo muçulmanos e islâmicos. O mundo está cada vez mais louco
E tudo isso a Bíblia nos mostra como sinais de que está se aproximando a volta do Senhor. E nós estamos brincando de culto, nós estamos brincando de ser cristão, fazendo festinha, fazendo farra na igreja. Quando a palavra diz, admoestem-se, porque quanto mais o dia se aproxima, mais nós precisamos dessa palavra que conduzirá o nosso entendimento e conduzirá o nosso procedimento no mundo sem Deus. Nós estamos esperando o quê? Como é que você quer ter intimidade com Deus se nem a palavra dele você conhece? Se nem o congregar por onde vem essa palavra você entende? Que vergonha de espiritualidade é essa que você vive? Há algum tempo Deus tem nos exortado a esse problema. No ano passado começamos a ser exortados sobre a necessidade de aperfeiçoarmos a nossa caminhada e a nossa comunhão. Nesse ano Deus começou a colocar pessoas para nos exortarem de formas diferentes, sem terem contato um com o outro para nos exortar nessa direção. Então nós temos procurado entender a direção do Senhor sobre isso. Primeiro, insistindo que você tem que guardar o dia do Senhor e não profaná-lo. Segundo, que você tem que aprender a viver em comunidade. Não basta vir à igreja. É preciso aprender a viver em comunidade, como corpo de Cristo, que se estimulará a crescer, a amadurecer. E então eu tenho visto como pastor algumas coisas acontecendo que eu fico muito feliz. Nós começamos a ver nessa semana, segunda-feira, sou ruim de data, foi no feriado do dia 30, foi essa semana. Tivemos uma reunião de mulheres. Foi muito bom estar lá, e eu não sou mulher, quero deixar bem claro isso. O pastor Pedro também estava lá, o dedo aí, também não é mulher. Você tem certeza, né? Você não vai depois chegar, eu sou mulher do cavalo. Né? E nós já tínhamos visto isso também antes das mulheres se envolverem, começando a acontecer esse interesse no meio dos homens. Para termos pelo menos um tempo por mês para pensarmos as nossas vidas como homens e as mulheres como mulheres à luz da palavra de Deus. Nós estamos amadurecendo esse tempo de oração na igreja, para que ano que vem nós tenhamos uma nova dinâmica de comunhão durante a semana, porque nós precisamos aprender a congregar como forma da nossa espiritualidade, como uma forma de viver aquilo que Deus requer da nossa vida. E se você está entendendo isso, eu quero que você traga o seu coração a isso e peça ao Senhor, para que você seja participante dessa caminhada. Se você está entendendo e tem relutância, ore ao Senhor e peça ao Senhor que quebre. Porque a palavra dele é muito clara, você não pode deixar de congregar, e congregar não é apenas vir à igreja, é ter uma experiência de comunidade. Onde nós possamos nos aconselhar mutuamente, nos preocupar uns com os outros. Onde a gente aprenda, como nós vimos no versículo 24, a olhar para o outro e ver o que está acontecendo com o outro. A não sermos indiferentes, de passarmos e trombarmos na igreja sem sermos capazes de ver no olhar do outro que algo está acontecendo e que não é bom, e que podemos ser participantes da bênção de Deus para a vida dessa pessoa. Está na hora de você repensar um pouco a sua caminhada como igreja. Porque do contrário, você participará de uma igreja bíblica tendo um comportamento não bíblico.
Não adianta você conhecer a verdade e não praticar a verdade. Muitos irão para o inferno com uma excelente teologia, conhecedores da verdade e totalmente condenados. O desafio da palavra de Deus é uma vida de comunhão, guiada pela verdade, mas a verdade sem comunhão não expressa a presença do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar, Senhor. Pai, humildemente chegamos diante de Ti, talvez até com vergonha. Por não respeitarmos o chamado do Senhor na nossa vida, a um viver comunitário, onde como igreja podemos Te adorar e receber a Tua palavra, e como igreja podemos viver uns com os outros a bênção de nos aconselharmos mutuamente, exortarmos e consolarmos. Pedimos perdão se fomos indiferentes ou até aqui temos sido indiferentes ao nosso irmão. E não somente ao nosso irmão, mas a todo o nosso próximo. Perdoa-nos. Perdoa-me quando pastor dessa igreja fui incapaz de perceber e ver as necessidades dos nossos irmãos. Me perdoe quando fui indiferente ou me fiz indiferente. Me perdoe quando, precisando mostrar amor, me fiz grosseiro. Precisando ser a expressão da Tua graça, acabei ofendendo, agredindo. Como igreja Te pedimos que Tu nos perdoes. Te pedimos que o Senhor abra nosso coração a esse chamado de vida em comunhão. Onde não somente os que lideram são responsáveis por ver, mas todos que Te conhecem assumam a responsabilidade de ver, sentir e participar na vida do outro como instrumentos do Senhor. Pedimos Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, Senhor da nossa vida. Amém, Pai.